Eu acho que lidar com o envelhecimento é uma coisa muito difícil para nós, para o ser humano, eu acho. A gente não está preparado para a velhice, a gente não está preparado para lidar com pessoas mais velhas. Eu sei disso porque quando eu tive que me deparar mesmo com as pessoas mais velhas, no meu caso foi com minha mãe, com a minha tia que está envelhecendo, com mais tias, com pessoas mais queridas mesmo que eu amava, que eu fui vendo elas envelhecerem. Eu falei: "Nossa, elas estão envelhecendo". Aí você nunca pensa assim: "O que vai ser? Como vai ser?". E quando você vê o processo de envelhecimento dos seus pais, você tá eu perto dos meus pais, voltar para esse processo de envelhecimento, é como se, assim, você está enxergando de muito perto o que você tem para vivenciar daqui a pouco. Porque passa aos 50 você entende que passa muito rápido. Quando você está com 30, até os 40, você não entende que a vida está voando, você não entende. Quando você faz 50, você fala: "Caralho, agora fudeu". Então, assim, é tipo, e aí você vai vendo como eles estão envelhecendo, você fala: "Nossa, o que que eu tenho que corrigir?". Porque isso tá legal, beleza, meu pai tinha uma rotina, ele tinha, mas isso eu já não achei que era legal. Será que eu tenho que começar a tomar óleo de coco? Será que eu tenho que tomar, né, você vai fazendo uma, aí você começa a entender que a alimentação, tudo faz uma puta diferença, exercício, essas coisas que não fazia. Trabalha bastante tua autoestima, cara. Trabalha muito, muito, muito. Que vai fazer uma puta diferença lá na frente. Mas é muito difícil lidar com a velhice, com o etarismo, porque a gente não está preparado mesmo, porque tudo muda. Eu percebi, eu estava pensando nisso hoje, né, eu falei: "Nossa gente, as coisas não são mais como elas eram antes. Eu não tenho mais a mesma energia que eu tinha antes. Eu não tenho mais o mesmo corpo que eu tinha antes, eu não tenho mais a cabeça". Mas assim, eu acho que a galera que tá vindo, tem muito coisa melhor para fazer. Pela gente que tá envelhecendo e por eles que vão envelhecer. Eu sou uma pessoa, assim, que de vez em quando eu acho que o ser humano deu errado, já demorou para cair um meteoro e já acabar com tudo, mas ainda assim eu não desisto, eu falo: "Puta", quando trabalho com criança, eu vejo aquelas crianças, elas que eu tô trabalhando com criança em alguns momentos, eu falo: "Nossa, pode dar certo ainda". Aí eu olho pra quem é mais novo que eu, falo: "Nossa, vai dar certo". Olho pra mim, deu certo, que eu acho que deu certo. E olho pra trás e falo assim: "Melhorou muito". Essa vida ela é complicada. O tempo simplesmente passa. E quando vê, você já é idoso. Quando vê, você olha para trás e fala: será que eu fiz o caminho que deveria ter sido feito? Será que valeu a pena chegar até aqui? É isso que eu deixo para a juventude, é isso que eu deixo para os jovens. Não espere chegar à idade idosa, a falsa melhor idade, para ficar se perguntando se o caminho que você fez é certo. Porque quando você diz: "Oh, eu estou aqui para lutar por um mundo melhor", o que que implica esse lutar por um mundo melhor? Implica ação. Implica que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você fez a escolha por um mundo melhor. Se você fez a escolha por um mundo melhor, algumas coisas você vai ter que perder, porque toda vez que você escolhe alguma coisa, é porque você está perdendo outra, né? Então, em algum momento você vai priorizar, ou é a boate, ou é lutar por esse mundo melhor. A juventude é uma coisa muito bonita. E quando a gente tem, a gente não valoriza. Não valoriza, porque Ainda tudo parece. A gente gasta, a juventude a gente gasta. Exatamente. E às vezes gasta de forma errada, né? Mas você só percebe isso quando você envelheceu. É que você se dá conta do quanto você teria
poderia ter aproveitado de uma outra maneira, ter curtido um pouco mais de outra maneira. Então, quanto da sua vida você se dedica para esse mundo melhor que você tanto apregoa, né? Vai à luta, precisa estudo, precisa leitura, sabe? Meia hora de leitura por dia, dentro daquilo que mais te atrai, sabe? Se te atrai a discussão sobre o racismo, vai ver as referências para ler o que essas pessoas estão dizendo. Se é sobre LGBT, tem lá as referências, vai ler. Da onde surgiu o movimento, quem está fazendo a luta, quem está te defendendo dentro da política. E tem uma questão, né, tanto da ancestralidade travesti, como da ancestralidade do movimento LGBT+, que é, de fato, a gente olhar para quem veio antes, né, para quem abriu os caminhos, né, para que alguns, não são todos, né, é uma parcela da nossa população, possa tanto viver a militância, quanto viver um pouco mais de conforto, né, quanto estar no mundo, pelo menos compreendendo melhor o mecanismo das violências, porque não dá para dizer que elas não existem, elas existem o tempo todo. Não sei se talvez fosse o caso da gente pensar em coletivos, pensar talvez até em casas de acolhimento, porque eu até imagino às vezes a dificuldade que é, sei lá, para um gay, por exemplo, idoso e sozinho, e parar numa casa de acolhimento que a gente costumava chamar de asilo, entre pessoas heterossexuais, onde ele não pode ter nenhuma expressão dele, de gênero nem de orientação sexual, e aí depois de ter vivido toda uma vida, ele tem que voltar a representar um papel social de heterossexual e voltar para dentro do armário, porque ele não encontra um espaço, um lugar de fala, sendo uma pessoa gay e idosa. Então eu acho que a gente precisava repensar isso sim na criação, tanto de coletivos quanto de casas de acolhimento, e quem sabe até, sei lá, vamos falar em educação, nós temos falado tanto em educação e letramento, em educação da própria comunidade para entender que a vida é um processo, o tempo passa e nós vamos envelhecer. E vai envelhecer, todo mundo vai envelhecer. E um grupo que não recebe a devida atenção ainda, acho que está muito aquém, né, quando a gente passa de 50 anos, quando a gente começa a envelhecer, né, onde essas corpas residem, onde que elas estão, quais são as necessidades que elas têm, né, por que você não pode amar, né, isso eu falo muito hoje com os grupos dos quais eu faço parte, com as minhas amigas, né, a gente vê muitas corpas travestis que são feitas para o uso, mas não são pessoas feitas que existem para serem amadas, por exemplo, né, para ter uma parceria, para envelhecer junto, enfim, né. Chega uma determinada idade, né, lógico que as coisas estão mudando lentamente, mas chega uma determinada idade que eu percebo que é isso, meio cada um por si, né. E acho que isso realmente precisa mudar, isso precisa se transformar o quanto antes, né, e aprender com as pessoas mais velhas, né, num país que tanto nos mata, acho que a pessoa chegar à longevidade já é algo tão raro, e a gente tem tanto que aprender com essas pessoas, né, então é imprescindível não rechaçar as pessoas, aproximar essas pessoas e trocar esses saberes. Então você que é jovem hoje, procura aí esses caminhos, sabe? Não precisa ser um militante ferrenho, né, que vá multiplicar tudo que você aprende. Mas só o fato de você aprender para fazer controle social, para ter argumentos para argumentar nos momentos que forem necessários, isso é fundamental para a sua vida. Sabe? Você chegar no final da caminhada, da jornada da vida, dizendo, sim, valeu a pena. Valeu a pena chegar aqui, porque até aqui eu levantei a bandeira de direitos humanos e, com certeza, as minhas ações foram para concretizar isso. A minha perspectiva sempre foi da alegria,
obviamente, né, a gente buscar a satisfação de existir. Mas eu acho tão importante, né, para as gerações que estão aí começando as suas lutas, as suas trajetórias, de perceber que de fato é uma luta, né? Que a militância é fundamental. Não há futuro, eu não consigo perceber futuro para a nossa comunidade se não nos unirmos de uma forma, da forma mais ampla possível, né? Então, mesmo dentro do nosso grupo LGBT+, busquem a diversidade. A gente sabe que existem grupos ainda muito intolerantes, né? Por exemplo, grupos gays, sobretudo homens gays brancos, que são muito intolerantes à população trans. Isso só dificulta, isso não melhora a vida de ninguém, isso não melhora a vida para ninguém. Então, buscar a diversidade, né? Nos entendermos enquanto diversos e buscarmos cada vez mais a diversidade. Acho que esse é o principal legado que a gente tem deixado e que a gente possa amplificar cada vez mais isso. Eu realmente vejo, né, esse transicionar como uma possibilidade realmente de um futuro um pouco menos colapsado, né? Pedir para você assim, olha, faça exercícios, tome água, ame muito. Aproveite. E não dê bola para a torcida, porque não importa o que você faça, a torcida é contra. Exatamente, mas aproveite, curta muito, curta cada momento. Vocês têm um caminho já totalmente aberto. A comunidade jovem, né? O caminho hoje ele é totalmente aberto. Então, aproveite este caminho que vocês já têm, né? da liberdade, e isso eu invejo de vocês hoje. Eu volto a repetir, isso eu invejo. Ela não pôde beijar na boca quando era jovem. Porque eu não pude beijar na boca na rua, né? Não podia abraçar, tá bom? Não tinha nada disso. Né? E hoje não, hoje vocês têm isso. Hoje vocês têm, mas curtir a vida, sabe? Aproveitar cada momento dela, aproveitar cada momento ao lado da pessoa que você ama, né? Se sua família foi na boa com vocês, então aproveite cada momento também da família, de amigos, de todo mundo. Aproveitar, curtir cada segundo, porque é assim, ó, é muito rápido.